Olá, seja bem-vindo à nossa quarta teleaula da disciplina de Análise e Modelagem de Sistemas. Eu sou a professora Yolanda e hoje eu vou trabalhar a temática sobre o paradigma orientado a objetos, considerando que estamos avançando na modelagem de análise. Trabalhamos já uma proposta, toda a identificação dos requisitos funcionais, dos requisitos não funcionais, considerando a primeira etapa do processo de desenvolvimento, a chamada análise de requisitos, levantamento de requisitos. E para isso existe um processo, o qual é a proposta da chamada engenharia de requisitos. Mas nesse todo, no âmbito da engenharia de software, nós temos o quê? Um processo a ser cumprido, um processo a ser trabalhado. E aí, então, nós trabalhamos agora, no momento, com a chamada modelagem da análise. E essa análise tem também uma proposta a ser trabalhada considerando o modelo de processo de engenharia de software a ser definido e também o chamado paradigma a ser trabalhado, considerando o histórico da evolução da documentação desde a década de 60 ao longo de todas as décadas, considerando a chamada crise do software, que no primeiro momento deu-se ênfase as tecnologias, as linguagens de programação. Depois percebeu-se num outro momento que também havia necessidade de se trabalhar e fazer essa chamada documentação do software. Então, com isso surgiram essas propostas dos modelos de engenharia e a partir daí também dos métodos a serem trabalhados de acordo com a metodologia que a empresa define. E ao longo dessas décadas, essas formas de serem trabalhadas seguem o quê? Um guia de orientação conforme o modelo e uma proposta pensando na programação, pensando na forma que essas tecnologias disponibilizam os seus recursos. Então, para isso, primeiro, você precisa conhecer quais são essas características desse paradigma que nós vamos adotar na modelagem de análise, que é o chamado paradigma orientado a objetos. Isso também contempla uma série de conceitos, que são os conhecidos conceitos básicos da orientação a objetos. Esses conceitos devem estar bem fundamentados, porque as técnicas de modelagens que nós vamos adotar posteriormente, numa outra ainda disciplina, você vai trabalhar com essas técnicas de acordo com esses elementos dos princípios do paradigma orientado a objetos. O que é um objeto, o que é uma classe, o que é um estado de um objeto, e isso tudo será documentado. Essa documentação consistirá na parte chamada parte estática do meu sistema, o qual nós daremos ênfase, a chamada modelagem, se dá ênfase à modelagem dos dados, e também a modelagem comportamental, o qual se preocupa em documentar exatamente como que o sistema se comporta. E falando do sistema, nós estamos falando do quê? Dos requisitos funcionais, até então, na engenharia de requisitos, documentados através de algumas técnicas que são adotadas, e entre elas trabalhamos com o diagrama de use cases para documentar os requisitos funcionais. Então, esses requisitos funcionais, agora nós avançamos. A proposta da modelagem de análise é mostrar exatamente o que deve ser feito. E esse comportamento, então, tem que ser documentado conforme técnicas. Então, para isso, tá certo? Abordaremos aí toda essa compreensão. Então, sintetizando a proposta, então, das competências exatamente da nossa teleaula. Verificando. Então, nessa teleaula, você vai conhecer as características, os princípios e os conceitos do paradigma orientado a objetos, além do processo unificado. Por quê?
De acordo com os modelos de processos de engenharia de software que nós abordamos, então nós vamos seguir o processo unificado e também falar um pouco mais sobre as características dos métodos ágeis, tá certo? Que além da evolução do processo unificado, hoje se trabalha, principalmente nas grandes organizações, muitas empresas, com o chamado desenvolvimento ágil. E o desenvolvimento ágil seguindo o próprio paradigma que é proposto, os princípios do paradigma orientado a objetos. Então, nós vamos dar ênfase ao processo unificado, que é o que nós vamos adotar, tá certo? Conhecendo aqui esses princípios, mas já finalizando com uma visão dos métodos ágeis. O primeiro conceito a ser abordado refere-se então aos princípios, a essa introdução do paradigma orientado a objetos. Então, considerando até então como que se era trabalhado com paradigma, conhecido como paradigma estruturado, e posteriormente mudou-se então a forma de pensar na estrutura desses elementos, como eu implemento, como que eu trabalho com isso na implementação, no desenvolvimento do sistema. Então vamos lá, conhecendo esses princípios. Então, o paradigma orientado a objetos, seguindo aqui os principais autores, mais uma definição de Bezerra, que é um autor brasileiro, mas que ele coloca: posso dizer que o termo paradigma de orientação a objetos é uma forma de abordar um problema visualizando um sistema de software como uma coleção de agentes interconectados, olha só, chamados objetos, sendo cada objeto responsável por realizar tarefas específicas. Então, o próprio nome diz, paradigma orientado a quê? A objetos, que é essa proposta. Então, os nossos objetos do nosso mundo real, o que é um carro no mundo real, uma pessoa no mundo real, todos esses elementos que são identificados, nós temos agora que trabalhar uma abstração e jogar isso, posso dizer, para o mundo computacional. Mas um objeto, seja um veículo, o comportamento dele, as características, como eu posso descrever esse objeto no mundo real, é isso que eu vou trabalhar agora com essa mesma proposta nesse paradigma conhecido como paradigma orientado a objetos. Então, um pouquinho sobre a história, o paradigma, a programação orientada a objetos, ela teve início na década de 70 com a linguagem Simula, que é parte da linguagem Smalltalk, mas ela ganhou grande visibilidade, a programação orientada a objetos, a partir da década de 80. E os métodos de modelagem orientados a objetos só surgiram no final da década de 80. Então, percebe-se o quê? Posso dizer quase um atraso de uma década para se trabalhar com a modelagem orientada a objetos, seguindo esses princípios que são abordados nesse paradigma. E ainda, sendo que na década de 90, uma grande diversidade de autores lançou seus métodos praticamente com propostas semelhantes. Então, a partir da década de 80, iniciou-se então a modelagem, a preocupação em seguir essa proposta de trabalho do paradigma orientado a objetos, porém, considera-se que a ênfase, o lançamento dos principais métodos foi a partir mesmo da década de 90. E, primeiramente, trabalhava-se então as linguagens, por exemplo, COBOL, Clipper, entre outras linguagens, e partindo da linguagem Smalltalk, depois evoluindo para linguagens da programação orientada a objetos. Então, ela tem aqui um contraste, posso dizer, nessa proposta de se trabalhar. A programação estruturada, então, define-se
todo o conjunto de dados a ser, então, definidos para aquele software em si, e de todo aquele conjunto, de um único conjunto, você trabalha-se, então, com processos, com comportamentos que representam os processos, então, as tarefas do sistema, ou seja, as funcionalidades do sistema. Então, todos os processos que eram definidos para o software, acessavam aquele mesmo conjunto de dados. Com isso, por exemplo, princípios de segurança, entre outras formas possíveis que são hoje trabalhadas no paradigma orientado a objetos, não era possível de se trabalhar nesse formato da programação estruturada. Por isso que esse outro paradigma, essa outra proposta de se trabalhar orientado a objetos, fez o quê? Uma proposta diferente, trabalhou-se pensando em objetos, definindo-se objetos, e aí define-se a sua estrutura, a sua parte estática, que é representada a partir dos dados, e a partir para cada objeto, considera-se isoladamente, você tem os seus processos específicos que manipulam, então, esses dados. Com isso, você ganha principalmente em segurança, porque você tem aí uma forma de acesso específico para os dados correspondentes, e com isso você consegue reutilização. Ganha-se muito em produção, uma forma de se trabalhar pensando em tempo de produção do seu software. Então, este formato aqui, que é uma proposta do paradigma orientado a objetos. Entre as suas características do paradigma orientado a objetos, qualquer coisa é um objeto. Qualquer coisa tratando, então, pensando, projetando aqui para o mundo real. E essa qualquer coisa, seja um objeto abstrato, como, por exemplo, um documento, um contrato, ou um objeto físico. Tá ok? Então, que seja um próprio computador, um dispositivo, uma pessoa, um veículo. Então, tudo que eu considero no meu mundo real, eu também projeto agora como sendo um objeto no mundo computacional. Os objetos realizam tarefas através da requisição de serviços a outros objetos. Então, um objeto que tem a sua estrutura, ele se comunica com outro objeto, mas através dessa requisição de serviços. Cada objeto pertence a uma classe de objetos. Cada classe agrupa objetos similares. A classe é um repositório para comportamento associado ao objeto, então eu trabalho com uma forma de privacidade da minha classe, mantendo esses objetos. E as classes são organizadas, podem ser organizadas em hierarquias. Então, com isso, são 4 os princípios básicos aqui da orientação a objetos, que da base que sustenta esse paradigma, que é o conceito da abstração, encapsulamento, herança e o polimorfismo. Então, conhecendo uma definição sobre esses conceitos. O que se refere à abstração? A abstração representa a habilidade mental que permite aos seres humanos visualizar os problemas do mundo real com vários graus de detalhe, dependendo do contexto corrente do problema. Então, exemplificando, quando eu falo de abstração, abstrair um objeto do mundo real, eu estou me referindo a quê? Então, primeiro, pensando na engenharia de um software, eu tenho que definir o domínio. Trabalhando para aquele domínio, vou considerar o mesmo exemplo de um sistema acadêmico. Em um sistema acadêmico, considera-se que eu tenho as pessoas envolvidas. Quais são essas pessoas? As pessoas, nesse domínio, elas assumem o papel de professor, de aluno, de coordenador de curso, por exemplo. Então, o que é abstrair? Considera-se que
cada pessoa, cada aluno, cada professor é um objeto, porque eu consigo fazer a identificação desse objeto no mundo real. E com isso, eu faço o quê? A abstração desse objeto é verificar os seus detalhes, o que é pertinente àquele contexto. Então, se eu estou tratando o objeto aluno no ambiente acadêmico, o que me interessa saber do aluno? Quais são as suas características? Nome, telefone, o endereço, a formação anterior, por exemplo, em que instituição se ela tem um histórico, por exemplo, se ela veio de uma transferência de qual outra instituição, filiação, o nome do pai, o nome da mãe, os seus documentos pessoais. Então, isso é abstrair. É ter essa preocupação com os detalhes referentes aos objetos que estão sendo identificados. Então, é um conceito que se trabalha com a orientação a objetos. Voltando à definição do próximo conceito, herança. O conceito de herança é o compartilhamento de atributos e operações entre classes com base em um relacionamento hierárquico. O próprio conceito se diz herança. Quer dizer, uma classe pode ser definida de forma abrangente e depois refinada com subclasses mais definidas. Então, o conceito de herança é um forte conceito no paradigma orientado a objetos, o quais eu consigo fazer o quê? Trabalhar com essas características que são comuns a um objeto e herdar para outro objeto. Então, por exemplo, eu posso caracterizar que neste exemplo do domínio de um sistema acadêmico, eu tenho o aluno de graduação e eu tenho o aluno de pós-graduação. Ambos, quais são as suas características, ou seja, os seus atributos? Nome, telefone, endereço, número do CPF, RG e assim por diante. Mas, às vezes, um aluno de graduação vai ter mais alguma característica diferente de um aluno de pós-graduação? Para o contexto, pode ser que sim. Então, o que eu faço? Eu crio uma hierarquia desses objetos. E esses objetos, combinados entre si, formam a chamada classe de objetos. Então, representando isso, a partir dos modelos, a partir dos diagramas que serão adotados nessa modelagem, eu crio uma classe chamada aluno, e faço o quê? Crio subclasses, alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Tantas as características, os atributos comuns, eles são representados na superclasse aluno. E eu vou depois indicar nas subclasses específicas de aluno de graduação e aluno de pós-graduação os seus atributos, as suas características específicas pertinentes a cada um. A partir desse momento, eu estabeleço uma hierarquia entre classes. Quer dizer, os meus alunos de graduação herdam as características da superclasse que foi definida como, por exemplo, classe aluno. Então, esse é um forte princípio, um conceito muito utilizado a partir dos recursos depois de como eu consigo implementar e ganhar em produtividade isso no paradigma orientado a objetos. O próximo conceito. Encapsulamento representa, também chamado de ocultamento de informações. Consiste na separação dos aspectos externos de um objeto acessíveis por outros, dos detalhes internos e na implementação daquele objeto que ficam ocultos dos demais. Isso é uma definição segundo Humble. Ou seja, eu crio como se fosse uma cápsula no meu objeto. É uma forma de proteção. Quer dizer, um outro objeto que queira se comunicar através desse meu objeto, ele não consegue sem uma requisição, tá certo? Que eu estabeleça aqui e defina uma forma que ele possa disponibilizar aqui a forma como ele pode comunicar um objeto com o outro. Então, esse é um recurso que ganha-se em segurança e também em reutilização. E o último conceito
dos princípios, dos conceitos aqui dos princípios do paradigma orientado a objetos, o conceito de polimorfismo. Ele significa que a mesma operação pode atuar de modos diversos em classes diferentes. A mesma operação pode se aplicar a muitas classes diferentes. Então, um exemplo também bem simples, considerando uma classe, por exemplo, que eu tenha a classe conta, por exemplo, conta bancária. De conta bancária eu posso ter dois tipos, conta corrente e conta poupança. E aí o que eu posso fazer? Como eu vou manipular a movimentação dessas contas? Então eu posso ter a operação, por exemplo, que seja referente ao saldo da minha conta, mas a forma que eu vou manipular, seja para crédito, movimentação de crédito, ou seja, para movimentação de débito de uma conta, é a mesma operação, mas como elas são executadas diante as suas classes, a forma da implementação, a forma que eu indico o parâmetro para essas operações representam o quê? A indicação de uma operação para outra possa indicar parâmetros distintos de atributos. Então, é o conceito de polimorfismo, a mesma operação sendo executada de forma distinta para classes diferentes, mas tem a mesma função, o mesmo significado de execução. E agora trabalhando os conceitos, os principais conceitos da orientação a objetos. Então, verificamos os princípios da orientação a objetos, mas agora exatamente cada conceito, verificando. Então, a orientação a objetos, ela representa exatamente essa maneira como os problemas a maneira de pensar nos problemas utilizando modelos organizados a partir dos conceitos do mundo real. Então, nós sabemos que todo objeto do mundo real vai ser agora tratado também no mundo computacional. Conforme a definição do conceito de objeto, um objeto é uma entidade com uma fronteira bem definida e olhe só, todo objeto tem que ter uma identidade que encapsula o estado e o comportamento do objeto. Então, considera-se que cada objeto tem uma identidade, vai ter uma fronteira bem definida, encapsulando o estado que ele assume em determinado tempo de execução, tá certo? Se eu considerar o objeto, por exemplo, hoje, aluno 1, porque eu tenho que identificar quando eu me refiro ao objeto. Hoje, no instante de tempo, o aluno está com a matrícula, está ativado no meu sistema. Daqui a pouco, ou no próximo dia, o meu aluno pode estar inativo. Por algum motivo, ele foi afastado, tá certo? Ele está com uma licença médica. Então, o mesmo objeto pode assumir estados diferentes. Todo objeto ele é descrito por atributos e operações, ou seja, os atributos representam as características particulares possuídas por todos os objetos, que descrevem a forma que eu consigo, a partir de cada atributo, descrever o meu objeto, as características. E a operação é uma ação que um objeto executa ou está sujeito, ou seja, é a ordem que faz um objeto reagir. De uma forma geral, o atributo, eu estou me referindo à parte estática, ou seja, aos dados do meu objeto. E as operações, eu me refiro ao comportamento, tá certo? Então, está me referindo à parte dinâmica do meu objeto. Então, um objeto pode ser definido ainda como qualquer coisa concreta ou abstrata. Concreta, pensando o objeto físico no mundo real, e abstrata, tá certo, que pode ser um documento, com características e comportamento próprio, sendo possível identificá-los como sendo único. Então, no mundo real, o que eu considero como sendo as características que eu consigo descrever o objeto, está certo? No meu mundo computacional, é o que é definido e listado como sendo os atributos.
No meu mundo real, o que se define como sendo comportamento, ou seja, todas as ações que um objeto pode executar, pode fazer, no meu mundo computacional são representados através dos métodos, ou as chamadas operações. Na modelagem, eu represento e defino como sendo as chamadas operações. E a implementação de uma operação que será representada através de um método. O outro conceito, que também é um princípio da orientação a objetos, é o conceito de abstração. Consiste na concentração dos aspectos essenciais e relevantes a um objeto, inerentes ao contexto e sempre ao domínio do sistema. Então, eu tenho que sempre pensar no domínio. Neste exemplo aqui dessa figura, uma vez que você visualiza vários tipos de veículos, eu posso generalizá-los e abstraí-los como sendo veículos. Então, aqui, cada objeto, veículo 1, veículo 2, veículo 3, veículo 4, veículo 5, 6, cada um vai definir a chamada classe veículos. E por definição, uma classe descreve um grupo de objetos com propriedades semelhantes, ou seja, então aquele conjunto de objetos que tem atributos semelhantes, o mesmo comportamento, ou seja, então estamos nos referindo às operações, aos métodos, os mesmos relacionamentos com outros objetos e semântica. A classe representa, então, um grupo de objetos do mundo real que possui tipos de características e comportamento em comum. Então, este exemplo, no mundo real, eu tenho aqui vários colaboradores, vários funcionários, projetando isso para o mundo computacional e essa representação aqui na minha modelagem, eu vou, então, identificar e é essa a representação de uma classe. Então, a classe vai me representar o conjunto de objetos. Neste exemplo, eu listei, a partir da abstração de todas as características dos funcionários do mundo real, eu defino os atributos. Então, cada característica foi definindo aqui um atributo e todo o comportamento eu representei através das operações. São as ações que um objeto pode assumir ou que pode sofrer, no caso, sendo manipulado pensando no mundo computacional. Ainda o conceito de evento e de estado. Evento é o acontecimento que faz um objeto mudar de estado. E o estado representa essa abstração de uma forma de apresentação do objeto de uma classe, sempre pensando na execução dele. Então, eu tenho que pensar em um instante de tempo. Quer dizer o quê? Para um objeto do mundo real, neste exemplo eu tenho aqui várias portas. Cada porta, então, em um instante de tempo 1, a porta está no estado fechada. Para ela mudar para o estado aberta, então, quer dizer, num outro instante de tempo, para abrir é porque alguma coisa tem que acontecer. Alguém tem que empurrar. Pode ser um procedimento automático a partir de um dispositivo, a partir de automação, mas algum evento tem que acontecer para que ocorra, que provoque essa mudança do chamado estado de um objeto. Então, os dois conceitos estão aqui vinculados. Ainda, reforçando o conceito de evento, é um estímulo individual de um objeto para outro, ou seja, é algo que acontece em um certo momento. E o estado exatamente é uma condição ou situação na vida de um objeto durante o qual o objeto satisfaz alguma condição, tá certo? Sempre aguardando um evento. E um objeto permanece em um estado por uma quantidade finita de tempo. E um último conceito básico, entre os conceitos da orientação a objetos, o conceito de generalização, que caracteriza o conceito, o princípio da herança, tá certo? O princípio de herança, que é exatamente, no primeiro momento eu identifiquei no mundo real
que eu tenho vários tipos de automóveis, ônibus e caminhão. Ambos eu verifico descrevendo, fazendo a transcrição das características definindo os atributos de cada objeto, eu verifico que possuem atributos comuns. Então, na forma que eu represento, eu consigo tratar isso como sendo uma generalização, tá certo? Eu crio uma classe genérica que representa, então, as classes especializadas. A classe genérica e as classes especializadas. Nesse momento, então, eu represento, e aqui está o princípio de herança, o qual, a partir do momento que eu represento numa hierarquia de classes, a classe genérica é uma super classe, e as classes especializadas são as subclasses. Então, eu sempre me refiro, no momento, tratando isso numa leitura, que vai ser num diagrama, como super e subclasses a partir do momento que eu representei herança. E ainda, por fim, sempre fazendo a leitura de baixo para cima, para verificar se está correto, eu tenho que fazer a leitura. Caminhão é um tipo de veículo no mundo real? Ônibus é um tipo de veículo? Automóvel é um tipo? Se sim, então está certo representar essa hierarquia. Então, por fim, fechamos esses principais conceitos, que são os conceitos fundamentais do paradigma orientado a objetos. Considerando agora, avançando na modelagem, pensando na modelagem de análise de sistemas, então, da proposta entre os vários modelos de processos da engenharia de software, nós vamos seguir o chamado processo unificado. O processo unificado, então, ele apresenta também, conforme qualquer modelo de processo de engenharia de software, um guia de orientação de como você vai proceder com a engenharia de software, a engenharia do software. Então, vamos lá, verificando as características do processo unificado. Lembrando que todo o processo de desenvolvimento consiste de atividades, ou em alguns processos são chamadas de fases. As fases básicas, como análise de requisitos, análise, projeto, implementação e testes, e a implantação, ou seja, a entrega do software. O processo unificado considera-se uma evolução dos principais modelos de processos de desenvolvimento. O linear, que é o cascata, que é o conhecido como um sinônimo cascata, prototipação, espiral. E o processo unificado, ele foi então criado para apoiar exatamente o desenvolvimento orientado a objetos e trabalhando aqui com a proposta do conjunto de 3 métodos, que foi a criação e a fusão, que criou-se a linguagem de modelagem unificada. E essa proposta, então, ela traz uma forma sistemática de especificar softwares para diferentes domínios, tamanhos e projetos, independente do domínio, do tamanho do projeto que eu vou trabalhar. O processo unificado, considerando todo o histórico dele, a primeira proposta dele, ele foi, então, chamado e considerado, então, a evolução do Rational Object Process, que é conhecido pela sigla ROP. Ele é dirigido por casos de uso. A proposta de trabalho dele é trabalhar, então, com as funcionalidades do sistema, sempre centrado em arquitetura, pensando então na arquitetura do meu projeto, iterativo e incremental. Então, iterativo, lembra? Iteração. Eu posso ir criando iterações, ou seja, partes do meu sistema, tá certo? De acordo com as funcionalidades, uma priorização que foi definida, então eu crio vários níveis de interação. E com isso, são os incrementos que podem ser aqui disponibilizados.
Uma evolução do próprio processo unificado, de acordo aqui com um fabricante de tecnologia, a Rational, ela fez uma adequação e lançou o RUP. O RUP é exatamente a mesma proposta de trabalho do processo unificado, só que de acordo com um fabricante de tecnologia de ferramentas cases, tá certo? Que fez a consolidação e integrou toda a proposta de trabalho do processo unificado, trabalhando isso através aí de uma forma sistemática através das ferramentas cases. Então, o processo unificado, ele consiste em um conjunto de 4 fases. E essas fases são concepção, elaboração, construção e transição e um conjunto de atividades. Então, ao longo do tempo, eu vou executando as atividades, tá certo? E essas atividades, então, eu trabalho sempre com ênfase de acordo com a fase. Então, pensando, uma vez que eu já iniciei, que eu já tenho os meus requisitos, já avancei com a minha modelagem de requisitos, pensando na fase de elaboração, a ênfase vai ser exatamente, novamente, grande ênfase na modelagem dos meus requisitos, só que ainda, olha aqui, a análise e projeto vai ser a principal concentração, já trabalho com implementação e alguma coisa de teste. Sempre a proposta do processo unificado é ter essa integração com a participação do usuário. Então, quer dizer, eu vou trabalhando e vou disponibilizando as iterações do meu sistema e o meu usuário vai validando essas iterações. Com isso, considera-se, tá certo, que você atinge, tem menor risco a partir aqui da entrega do processo de implantação. Aqui a proposta apenas para uma visão geral do processo unificado da Rational, conhecido RUP, tá certo? Então, ele trabalha exatamente com essa mesma proposta, o processo unificado, fazendo aqui a consistência a partir das 4 fases, só que a diferença aqui, toda a ferramenta case, o kit, eu posso dizer o suíte de ferramentas cases para controlar todo o processo de desenvolvimento, conforme aqui o processo unificado, ele consiste em demais atividades além dos requisitos. Olha só, o RUP, ele trabalha desde a modelagem de negócios, ou seja, também pode ser a modelagem organizacional. Toda a definição dos processos de negócios já são documentados e faz parte da proposta do RUP, do processo unificado. Além dos requisitos, além da atividade de análise e design, que também é análise e projeto, que a proposta do processo unificado, além da atividade de implementação e testes e implantação, olha só, também tem gerenciamento de configurações e mudança, que é também uma etapa e é uma proposta. Quando nós falamos da engenharia de um software, eu tenho que ter essa preocupação com esse gerenciamento. Então, o próprio RUP inclui nessa proposta de modelagem e o gerenciamento do projeto e também o controle aqui de todo o ambiente. E percebe-se que a cada fase trabalha-se da mesma forma, dando sempre ênfase a uma atividade e não só a um conjunto de atividades, tá certo? Então, quando nós estamos falando de construção, eu tenho que ter em mente que prioriza-se o quê? A implementação e testes. Quando eu estou falando de elaboração, que aí sim, a parte da modelagem, já fiz todo o estudo de viabilidade junto ao usuário, a ênfase está aqui na modelagem, ó. Tá certo? Então, concentrando aqui os requisitos, concentrando análise e projeto, trabalho e implementação, tá certo? Mas a maior proporção de tempo despendido para implementação está na fase de construção. Então, com isso, essa proposta do RUP
muitas empresas, grandes empresas, adotaram o RUP, porque adotavam então em si a ferramenta e seguindo exatamente toda essa proposta de trabalho do processo unificado. Então, a validação, todo o acompanhamento do usuário, além das fases, fazendo essa ênfase por as atividades e concentrando em cada fase aí maiores esforços para trabalhar e enfatizar a modelagem ou que seja a implementação naquela etapa específica, trabalhando em conjunto com essas atividades. Apenas agora um exercício pensando na abstração, para reforçar o conceito de abstração. O conceito de abstração, quando se trabalha com paradigma orientado a objetos, então trabalhando, fazendo essa modelagem, por quê? Considera-se que eu já tenho então os meus requisitos funcionais definidos. A partir dos requisitos, eu tenho que identificar, o próximo passo vai ser o quê? A identificação das classes de objetos. E essa abstração consiste nisso, nesse momento, avançando, trabalhando com essa proposta da modelagem. Então, vamos lá. Pegando um exemplo. Considera-se que, se você tem para um domínio de uma locadora de veículos, para uma locadora de veículos, o qual você já identificou que vai ser para o contexto, definindo o contexto do aluguel, da locação do veículo e da devolução do veículo. Você tem que identificar os objetos. Então, primeiro, a necessidade que você definiu a funcionalidade cadastrar veículo. Para cadastrar veículo, que foi um requisito funcional que você identificou, eu tenho que ter o que no meu sistema agora? Eu tenho que ter a ênfase e identifiquei que eu vou ter vários objetos, veículos no mundo real, que eu tenho que ter no meu sistema agora como cadastrar, tá certo? Como manter esses veículos no mundo computacional no meu software. Então, para esse contexto, o que me interessa saber de um veículo? É aí que começa a abstração. Identificando as características do mundo real, os quais eu possa fazer a identificação das características, faço abstração e defino isso agora na minha modelagem. Então, de um veículo, para esse contexto, interessa saber o quê? Placa do veículo, marca, modelo, cor, quilometragem atual, por exemplo, até número do chassi. E aí, o que eu faço? Então, é isso que eu tenho que descrever como sendo os meus atributos. Então, a abstração é ter essa preocupação com o detalhe, com os detalhes do meu objeto. E eu sei que, uma vez que eu tenho e defino esses atributos para um objeto, eu vou ter, na verdade, no meu mundo computacional, com certeza, um conjunto de objetos que eu vou tratar e vou definir a chamada classe. Então, a classe é o quê? Um conjunto de objetos que possuem os mesmos atributos e as mesmas operações. Então, este é o primeiro trabalho de fazer a chamada abstração. É sempre verificar e definir, abstrair esses atributos que são pertinentes ao contexto. Por quê? Se, por exemplo, nesse mesmo contexto eu tenho cliente físico e cliente jurídico, quais são as características do mundo real que eu consiga descrever um cliente? Nome, idade, que eu consigo descrever um cliente. Nome, idade, posso fazer a descrição da pessoa pela sua altura, pelo seu peso, mas isso no mundo real. Projeto isso para o meu mundo agora, computacional, para o contexto da locadora de veículos. Não me interessa saber a altura da pessoa, peso. Para esse contexto, me interessa saber número do seu documento pessoal, nome, filiação, data de nascimento, certo? Para um contexto da locadora, por exemplo, não é pertinente saber, por exemplo, tipo sanguíneo,
do meu cliente para um contexto de um software, para uma clínica, para um hospital, sim, interessa. Então, percebeu? Sempre abstrair é você se preocupar com esses detalhes, mas sempre pertinente ao contexto. Ainda, avançando um pouquinho a esses detalhes, eu defino, muitas vezes, verificando, fazendo essa abstração, eu posso perceber que eu possuo classes com atributos comuns, que referem-se a uma mesma categorização dessas classes de objetos. E aí é onde nós criamos e avançamos para essa abstração, definindo a hierarquia de classes. Então, aonde eu represento a chamada generalização e especialização dessas classes. Então, eu avanço, uma vez que eu já identifiquei os atributos, avançando, trabalhando ainda com, posso dizer, um segundo nível de abstração, eu posso definir as chamadas hierarquias entre as classes. Então, é uma forma de se trabalhar e é o princípio que se trabalha do paradigma orientado a objetos, enfatizando, na medida do possível, não quer dizer que todas as classes obedecerão uma hierarquia e deverão pertencer e ser representadas em uma hierarquia. Não, quer dizer que eu posso ter classes que possuem atributos comuns e aí sim, obrigatoriamente, eu vou representá-las e trabalhar com a hierarquia, porque eu vou ganhar e vou aí trabalhar com o princípio da herança. Conhecendo agora um pouco sobre os princípios, além dos princípios do paradigma orientado a objetos, quais foram os métodos orientados a objetos? Então, um conceito dos métodos, conhecendo um pouco desse histórico que acompanhou praticamente uma década depois das linguagens de programação, quais foram os principais métodos que surgiram até o método que nós vamos adotar aqui no curso, na disciplina e depois em demais disciplinas. Então, verificando. Novamente, só lembrando que nós estamos aqui, O método agora, ele dará ênfase e apresentará as técnicas de modelagem, ou seja, ele não vai falar como você vai agora fazer a modelagem do seu sistema, mas todo método vai apresentar uma relação de técnicas de modelagens para você fazer o quê? Toda a especificação, principalmente dessas 3 etapas iniciais de um processo clássico de desenvolvimento, das atividades de análise de requisitos, análise e projeto. Então, a definição de um método. O método exatamente proporciona os detalhes de como fazer para construir o software. Evolui um amplo conjunto de atividades, exatamente, como proporciona os detalhes de como fazer para construir, tá certo? Mas ele inclui aqui as atividades de planejamento, análise de requisitos, análise projeto, implementação e teste, no mínimo, tá certo? Então, como você vai fazer, seguindo como uma proposta que você vai adotar para trabalhar nessas atividades. Agora, desse conjunto dessa proposta que ele ele apresenta em cada atividade, a equipe de desenvolvimento, entre os profissionais, o analista, que vai, de acordo com o método, analisar se é viável, por exemplo, se na atividade de análise de requisitos, de acordo com o método, se ele indica a técnica de modelagem 1, técnica de modelagem 2, técnica de modelagem 3, trabalhando numa empresa, inserida num projeto, de acordo com a metodologia da empresa, eu posso escolher e defino que, de acordo com aquele método, eu só quero adotar 2 técnicas de modelagem.
Então, percebe a diferença de método e metodologia, que são aqui utilizados muitas vezes como sinônimo, mas não são sinônimos, tá certo? Às vezes os conceitos se confundem. O método, ele vai te apresentar um roteiro aqui, mas a metodologia é exatamente você inserida num projeto, numa equipe específico de uma empresa. Então, conforme Somerville, ele coloca que o método é uma abordagem estruturada para o desenvolvimento de software, facilitando a produção do software com qualidade e uma boa relação de custo-benefício. Então, seguindo o histórico, a partir da década de 70, então, prevaleceu-se aqui o paradigma, a forma de se trabalhar. Lembra, considerando aqui o conjunto, eu identificava aqui o conjunto de dados necessários para o meu software, ou seja, todos os atributos, e definia todo o conjunto de processos que manipulava de uma forma geral todos aqueles dados. Então, é uma forma estruturada de se trabalhar. E seguindo aqui essa abordagem, essa forma de conduzir, alguns autores se destacaram a partir do final da década de 70. Então, se você, como analista de sistema, tem que conhecer esse histórico, tá certo? Tem que conhecer que o início da modelagem, a proposta, a forma de conduzir a modelagem, os principais métodos foram os métodos de Demarco, Jackson e Gaine, principalmente Gaine, tá certo? Então, foi um método muito utilizado aqui na década de 80, que trabalhava-se exatamente com essa proposta. Evoluindo os métodos orientados a funções. Então, aqui já começou a ter uma preocupação um pouquinho, já um foco, se atentando às funcionalidades do sistema, aos processos, dando ênfase aqui à forma de conduzir isso. Então, essa modelagem foi toda conduzida, mudando aqui as suas características para as funções. Entre esses métodos, os principais foram os métodos de Martin e Jordan. Tá? Edward Jordan foi um método aqui muito adotado, utilizado na década de 90. E avançando, seguindo essas características das tecnologias, e aí de acordo com o paradigma orientado a objetos, a partir da década de 90 surgiram muitos métodos, tá certo? E esses métodos, entre eles, os métodos que se destacaram, o método de Rumbaugh, Jacobson, Bush, Martin, Schaller-Mello, Code Jordan. E os principais métodos que se destacaram, que estavam sendo adotados tanto comercialmente como na academia, foram os métodos de Bush, Rumbaugh e Jacobson. E percebeu-se que, de acordo com o lançamento de inúmeros métodos, tanto o mercado como a academia também perceberam o quê? Qual adotar, qual que é o ideal. Então, teve uma instituição, uma entidade que fez um estudo e verificou-se que ambos também tinham propostas semelhantes, algumas técnicas de modelagens também com um mesmo objetivo, e decidiram unificar. Fizeram a fusão desses três métodos e criaram então a chamada UML. Então, a UML, ela é um conjunto de três métodos. De quais autores? Bush, Jacobson e Rumbaugh. Então, você tem que saber esses nomes porque são autores clássicos. Tá certo? Então, seguindo esse histórico da modelagem orientada a objetos, desde o início, finalzinho da década de 70, então, que iniciou-se com aquela forma de acompanhando a programação estruturada, então surgiu a modelagem também, que é o chamado paradigma estruturado. Esses principais autores nós temos que conhecer, tá certo? São os autores clássicos. Ambos têm o mesmo propósito.
cada método tem o propósito de seguir um processo de desenvolvimento e apresentar uma forma de como que você vai trabalhar, uma sugestão, uma proposta, então, no caso, de como você pode trabalhar em cada etapa desse processo de desenvolvimento. Porém, nas etapas iniciais do processo de desenvolvimento, nós temos que adotar o quê? E como que eu registro isso? Através da documentação. Então, os métodos, cada método apresenta uma relação, que a gente fala aí, um conjunto de técnicas de modelagem. E essas técnicas, a maioria das técnicas é no formato de diagrama. Algumas são textuais que complementam esses diagramas, mas a maioria das técnicas é no formato de diagrama. Agora o conceito e conhecendo os princípios da UML. Então, vamos adotar, consideramos o processo unificado e de acordo com a proposta do processo unificado na década de 90, seguindo aí as orientações diante de vários métodos, fez o quê? A fusão de 3 principais métodos e uniram, posso dizer, o que tinha de melhor em cada método. Então, vamos conhecer exatamente aí as principais características da UML. Então, a UML é uma linguagem para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software. Não só de usos de softwares, posso dizer, complexos, tá? Mas principalmente aqui eu posso adotar nesse âmbito. É considerada uma linguagem visual utilizada para modelar sistemas computacionais por meio do paradigma orientado a objetos. A UML fornece uma representação gráfica, ou seja, suas técnicas de modelagem para os elementos, e aí sim os principais conceitos da orientação a objetos. Então, todos os diagramas convergem entre os seus elementos da sua notação, o quê? Trabalhando aqui e representando esses conceitos básicos do paradigma. É uma linguagem de modelagem para a elaboração da estrutura de projetos de software, segundo Bush. Não é uma metodologia, lembra? Ela é um conjunto de 3 métodos, porque não diz quem deve fazer o que, quando e como. Ela conduz como você pode fazer, mas quem vai fazer exatamente o que, só se define isso na metodologia. E a UML apoia o desenvolvimento incremental, ou seja, eu trabalho com uma primeira visão de nível de detalhes e depois eu vou complementando esses detalhes, ou seja, vou trabalhando com incrementos, com níveis de visões, com detalhes, ou seja, fazendo um refinamento da minha modelagem. Além disso, então, a UML aqui, ela sofreu influências de vários métodos, porém, os métodos que prevaleceram, que constituíram, que considera-se aqui a fusão da UML, foram os métodos de Bush, Humble e Jacobson. Modelos podem evoluir com a inclusão de novos detalhes. Então, a UML, ela vai o quê? Apresentar e consiste as suas técnicas de modelagem a partir da representação dos modelos. Então, a UML, ela privilegia a descrição de um sistema sempre seguindo 3 perspectivas. A perspectiva referente aos dados, que eu estou posso dizer, dando enfatizando a parte estrutural, ou seja, que também considerada a parte estática do sistema, e a parte referente à perspectiva operacional, referente às funções, ou seja,
a parte funcional, quais são as funcionalidades? Eu estou me referindo aos requisitos funcionais. E a parte temporal, a perspectiva temporal representa os eventos, ou seja, como que cada requisito funcional, ou seja, cada funcionalidade é executada. Então, tanto aqui a perspectiva operacional como a temporal, considera-se que se preocupa com a parte dinâmica, com o comportamento em si do sistema. E a UML, então, ela apresenta, entre as suas várias técnicas de modelagem, qual a principal técnica que pode se adotar para documentar cada perspectiva. Então, referente aos dados, a parte estrutural, a perspectiva estrutural, se adota o diagrama de classes. Para representar a parte funcional, o diagrama de use cases. E a parte temporal, entre os vários diagramas, diagrama de atividade, sequência e diagrama de máquina de estados. Então, a UML, ela coloca essa proposta e a partir da sua primeira versão, ela evolui em versões, então desde o lançamento 97 da primeira versão 1.0 até a última versão agora em 2017, que está na versão 2.5.1, ela apresenta aqui ela faz a divisão aí depois seguindo a perspectiva estrutural e comportamental. Os diagramas estruturais são diagrama de classes, objetos, estruturas compostas, pacotes, componentes e implantação. E na última versão, a partir da 2.5, que foi lançado aqui o diagrama de perfil, tá certo? E na perspectiva comportamental, são os diagramas de caso de uso, como complemento tem a documentação de caso de uso, diagrama de atividades, máquina de estados, diagrama de sequência, de comunicação, interação geral e diagrama de tempo. Então, nessa classificação, então a UML ela apresenta como você pode fazer para documentar a atividade de análise e projeto. Ela te coloca aqui, te apresenta uma série, posso dizer, de ferramentas, de técnicas de modelagem, mas você que depois tem que saber, de acordo com a definição da metodologia que você está seguindo, qual ou quais que você vai adotar. Aqui é a perspectiva de acordo com a organização, tá certo? Que você pode depois verificar aqui nesse endereço. Então, de uma forma hierárquica, dessa última versão da UML da 2.5, então nessa classificação entre os diagramas estruturais e diagramas comportamentais, tá certo? Ela faz essa classificação. Alguns diagramas que estão indicados aqui em azul não são diagramas que são considerados diagramas base, fundamentais aí dessa estrutura da proposta da UML. São diagramas que você pode, a partir do diagrama, aqui por exemplo, diagrama de pacotes, você pode subdividi-lo e apresentá-lo aqui numa outra perspectiva, num outro formato. Então surgem aqui esses demais diagramas. E os diagramas comportamentais, eles são classificados aqui entre os diagramas de use cases, o diagrama de atividades, o diagrama de máquina de estado e uma classificação que é os chamados diagramas de interação. Aí dos diagramas de interação que ele divide e subdivide no diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de tempo e o diagrama de visão geral de interação. Então, de uma forma geral, são todos diagramas comportamentais. Porém, dentro desses diagramas comportamentais,
tem uma subclassificação nos diagramas de interação. Então, aqui eu indico para você conferir posteriormente, tá certo? E acessar esses endereços. O UML aqui, diagramas.org, é de um autor, um pesquisador conhecido, qual ele ilustra exatamente aqui todo o histórico da UML e com exemplos e em vários domínios que ele apresenta aqui desses diagramas, tá certo? Aqui acompanhando mesmo, mas aqui já indicando os exemplos. E o guia completo da UML, você pode aqui acessar, é um guia completo, com toda a representação, toda a especificação da notação de todos os diagramas na organização aqui da UML, que é mantida pela OMG, tá certo? Hoje, e você tem o guia completo da UML. Ele está no idioma em inglês, ok? Mas é um guia que você tem, como posso dizer assim, o principal. Nós temos os livros como referência da UML, né, que são os livros dos autores principais, dos autores da UML, de Bush, Jacobson, Humble, e, no caso, o guia, ele é bem mais detalhado. Então, faça o acesso, confira esses documentos. Nesse primeiro momento, você não tem que ter a preocupação em conhecer, em saber aplicar essas técnicas, em usar, em como adotar essas técnicas de modelagem. O objetivo agora é você conhecer os fundamentos da UML, essa proposta que ela apresenta, como que ela faz a classificação das suas técnicas de modelagem. Cada diagrama será posteriormente trabalhado no próximo semestre em uma disciplina específica da disciplina de análise de sistemas, tá certo? Na disciplina de análise orientada a objetos. Então, agora é o momento de você conhecer, tá certo? Mas depois você aprenderá aí exatamente como trabalhar com cada técnica de modelagem. Sobre o conceito dos princípios, dos principais métodos do desenvolvimento ágil. Então, porque também nós temos que, considerando a evolução e aí as diferentes tecnologias, o avanço da computação em nuvem, com a interação com os dispositivos móveis, e com isso, né, o surgimento aí das inúmeras histórias dos aplicativos para os dispositivos móveis, muitas empresas, as grandes empresas, elas o quê? Avançaram também em como trabalhar com o desenvolvimento de uma forma mais ágil para trabalhar essa produção em função da demanda que existe por esse desenvolvimento, posso dizer, mais rápido. Então, além do processo unificado, que é um modelo de engenharia, então também teve o quê? O surgimento do desenvolvimento de outros agora métodos, seguindo os princípios do desenvolvimento ágil, ou seja, do manifesto ágil. Vamos lá relembrar as características dos princípios, dos principais métodos ágeis que seguem o manifesto. Então, lembrando que tem como objetivo os métodos ágeis acelerar o desenvolvimento do software visando a melhoria contínua dos processos. Entre os benefícios, nós temos o aumento da comunicação e interação da equipe, organização diária para alcance de metas estabelecidas. Essas metas são definidas sempre considerando curto prazo para que seja entregue, no caso, uma funcionalidade ou uma interação. Com isso, diminuir falhas na elaboração do projeto, respostas mais rápidas às mudanças indicadas, principalmente para os usuários, e aumento significativo da produtividade. Os principais métodos ágeis, entre vários, o Scrum, o XP, o FDD, o MSF e o DSDM. Então, agora,
conhecendo um pouco sobre as características, uma visão geral sobre as características desses métodos. Então, o Scrum, ele é o método ágil mais usado atualmente, aplica-se não só ao desenvolvimento de software, como a qualquer ambiente de trabalho. Então, o Scrum, ele é adotado hoje tanto em várias empresas, grandes empresas de desenvolvimento de software, mas para qualquer outro segmento também, as empresas seguem aí e adotam o Scrum como esse método, essa proposta de trabalhar, tá certo? Nesse formato iterativo, com foco na gestão do projeto, com base em planejamento iterativo e incremental. Os princípios do Scrum são coerentes com o Manifesto Ágil e são usados para orientar as atividades de desenvolvimento dentro de um processo que incorpora as atividades metodológicas, seja seguindo as atividades de requisitos, análise, projeto, evolução e entrega. As melhores práticas do Scrum. Indivíduos em interação, mais do que processos e ferramentas. Então, aqui esse princípio, posso dizer, essas melhores práticas são aplicadas e são seguidas fielmente. O software em funcionamento mais do que a documentação. Colaboração com o cliente mais do que contratos e negociações. E respostas a mudanças mais do que o planejamento. O Scrum, ele coloca, então, 3 papéis. As pessoas, todos os envolvidos, a equipe de desenvolvimento de um projeto, seja de software ou de outro projeto, eles são, então, identificados e assumem 3 papéis. O Product Owner, o Scrum Master e o Scrum Team. No caso, o Product Owner é o CEO do projeto, é ele quem faz a ponte entre o cliente e o Scrum Team e a equipe. Ele é responsável pelos resultados do projeto e pode gerar valor para o cliente. O Scrum Master é o coach do Scrum Team, ou seja, é aquele realmente que define ali, que conduz o objetivo daquela equipe. A pessoa responsável por, ou seja, orientar os profissionais em relação às melhores práticas Scrum, remover barreiras e aqui, palavrinha-chave, sempre que se trabalha com desenvolvimento ágil, tenho aqui a motivação para conduzir esse projeto. O Scrum Team são profissionais que efetivamente executam o desenvolvimento do projeto. Então, cada profissional. E alguns elementos. O sprint representa um tempo definido dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado e a duração é de 2 a 4 semanas. Então, as atividades que são definidas, que envolve o desenvolvimento do projeto, cada atividade sempre é definida com um curto prazo do quê? Desde a identificação dela até a entrega. Sempre considerando esse prazo. O Product Backlog são o quê? As funcionalidades a serem implementadas no projeto, mantidas em uma lista. Então, cada funcionalidade, todas as funcionalidades são mantidas numa lista que caracteriza o Product Backlog. O Daily Scrum, diariamente, um sprint, então, que representa aqui esse conjunto de atividades, a equipe faz uma breve reunião no máximo de 15 minutos e é mantida aqui, sempre seguindo aqui essas orientações, todos os participantes em pé. Ainda o elemento do Sprint Review Meeting, que é o quê? Ao final de cada sprint, a equipe apresenta as funcionalidades implementadas em um Sprint Review Meeting, onde o time mostra o que foi alcançado nesse sprint. Então, é uma reunião, no caso, aí para a revisão das atividades que foram definidas. Além disso,
O Born-Down Chart é um gráfico que mostra dois eixos, o eixo X e o eixo Y, baseado nas atividades que não ultrapassem um dia de trabalho. Então, vai mostrando como que está acontecendo ali a execução e o desempenho de todo o time envolvido. O eixo X indica o número de tarefas existentes do sprint e o Y, os dias que representam o tamanho do sprint, e com isso vai mensurando a execução. Aqui, uma representação desse fluxo do processo Scrum, tá certo? O backlog do produto, ou seja, todas as funcionalidades. Considera-se que inicia-se aqui as funcionalidades a serem executadas. Com isso, verifica-se a estipulação do processo, do tempo que é definido para cada sprint, e como ainda a atividade, como sendo aqui a premissa do método, a cada 24 horas, ou no caso, se faz uma revisão, e considera-se também as reuniões diárias aqui que são definidas para conferirem e fazerem a validação de todas da atividade que está em execução do sprint, que está aqui considerando como a partir daquele conjunto de funcionalidades para conferir a entrega, se estará de acordo, e então considera-se aqui uma linha de produção. Eu considero bem uma linha de produção, considerando toda essa execução. O XP, já o método XP também seguem aqui as mesmas premissas dos métodos ágeis, foi criado a partir da década de 90, também é amplamente utilizado para o desenvolvimento de software ágil. A equipe XP garante a integração e a sinergia necessária para um bom desempenho, e ele é focado em 3 pilares: agilidade no desenvolvimento da solução, economia de recursos e qualidade do produto final. Então, são premissas considerando custo e benefício. Considera-se que a satisfação do cliente tem que ser garantida durante todo o processo de desenvolvimento. Nisso, considera o cliente sempre à disposição, reuniões de planejamento, mesma coisa com o Scrum, reuniões diárias também, integração contínua dos módulos desenvolvidos, mudanças incrementais sempre são definidas ou analisadas, entregas frequentes ao cliente, então sempre pensando nessa proposta de produzir e aí já fazer a entrega. Design simples e funcional, com testes de aceitação e refatoração ou melhoria contínua, A refatoração, se necessário, e faz essa entrega de uma versão e se trabalha aí continuamente com novas versões, se necessárias. Então, o processo considera-se aqui consideram-se aqui as atividades clássicas de um processo de desenvolvimento: planejamento, projeto, codificação e testes, mas você tem aqui essa versão, o incremento sempre sendo entregue num curto prazo de desenvolvimento e sempre já aqui considerando testes de aceitação. O FDD, ele também aqui foi criado já também na década de 90. Ele é também um método ágil que já vem aqui de Code, um dos autores também que desde a análise estruturada, análise funcional, tá certo, do paradigma estrutural, também aí evoluiu com o seu método. A premissa básica é focada em funcionalidades. Aplica-se o controle de qualidade e gerenciamento em todas as fases do projeto e também a mesma proposta de planejamento incremental com testes de software, mesma coisa considerando aí a característica do XP. O MSF é o framework de solução da Microsoft, também com a proposta para desenvolvimento de soluções com equipes reduzidas, focado na diminuição de riscos de negócio e aumentando o foco aqui para a qualidade final do produto, também na gestão de projetos
pensando na gestão do que no desenvolvimento da solução em si, e premissas. Alinhamento da tecnologia desenvolvida aos objetivos do negócio do cliente, o escopo é bem estruturado e detalhado, também desenvolvimento interativo, gerenciamento de riscos, com gerenciamento de riscos e agilidade na resposta. E por fim, o DSDM também é um método ágil mais antigo e empregado não só no desenvolvimento de projetos tecnológicos, mas principalmente também aqui na indústria. Ele é destinado ao desenvolvimento de projetos com orçamento fixos e prazos curtos. Então, segue essas características e as premissas também semelhantes aos demais: desenvolvimento incremental e iterativo, colaboração entre os clientes, equipe e integração das funcionalidades. Então, uma contextualização, uma visão geral sobre os principais métodos ágeis. Para reforçar os conceitos que foram trabalhados, os conceitos da orientação a objetos, trabalhando esse início da modelagem orientada a objetos, também considerando o mesmo estudo de caso, que é da agência de turismo, então agora trabalhando, aplicando, fazendo essa abstração, partindo já dos requisitos funcionais definidos, então como proposta do exercício para você identificar quais são as classes até então e já definir quais são os atributos, as principais, pensando nas principais características que estão descritas na descrição do estudo de caso, quais classes que você abstraiu. Então, conferindo. Então, a partir dos use cases e das classes, olha só, identifiquei e, a princípio, posteriormente, podemos ter outras classes, mas foi definido o use case, cadastrar candidato, esse requisito funcional. Então, também identifiquei, fiz abstração, defini uma classe chamada candidato, e de acordo com as principais características descritas, identifiquei aqui esses atributos. Mesma coisa, defini uma classe currículo, que é currículo do candidato, abstraindo as características, defini aqui os principais atributos. Mesma coisa, de acordo também com o use case, cadastrar empresa, manter empresa, fazendo abstração, a necessidade também de uma classe empresa, ainda a classe vaga, que são as vagas ofertadas pelas empresas. Todo candidato pode fazer a sua inscrição, então eu vou ter o quê? Um conjunto de inscrições, vários objetos, os principais atributos, então fazendo abstração. Mesma coisa, classe instituição, que são as instituições que os candidatos estão vinculados, então também definindo os principais atributos. A classe e a entrevista, definindo de acordo, então, com o negócio da proposta em si, desse estudo de caso, que é fazer o controle de todas as entrevistas. E para cada entrevista realizada, então que eu posso ter um conjunto de entrevistas, eu gero um contrato para as entrevistas, que são as entrevistas aprovadas. E de um contrato, quais são esses atributos? Então, também definindo os atributos. Então, com isso, define-se o quê? A partir da abstração, já do que eu tenho dos requisitos funcionais, fiz uma análise de quais objetos que foram, então, que são necessários, e para o conjunto de objetos, fiz essa primeira identificação das classes, me atentando aos detalhes, ou seja, aplicando a abstração, essa habilidade, né, de trabalhar com a abstração, e defino os atributos